Existe algo mais cruel do que descobrir que aquilo que você faz por amor está sendo usado contra você? Essa pergunta ecoava em minha mente enquanto observava minha filha Camila atravessar nossa sala com uma postura que eu não reconhecia mais, seguida pelos 2 filhos pequenos que eu cuidava todos os dias como se fossem meus. Meu nome é Isabela, e por décadas construí minha vida em torno de uma única missão: ser a melhor mãe possível. Primeiro para Camila, e nos últimos anos, também para Pedro e Sofia, meus netos de 5 e 3 anos. Trabalhei em empregos que mal pagavam as contas. Acordei de madrugada para preparar lanches escolares. Abri mão de sonhos pessoais para que minha família pudesse prosperar. Nunca me arrependi. Ou pelo menos, nunca havia me arrependido até aquele domingo fatídico. A rotina era sempre a mesma. Camila deixava os filhos comigo na segunda-feira de manhã e só voltava para buscá-los na sexta à noite. Durante a semana, eu era quem levava Pedro à escola, quem cuidava de Sofia em casa, quem preparava as refeições, quem ajudava com as tarefas, quem consolava quando estavam doentes. Eu era, na prática, a mãe deles. É temporário, mãe. Camila sempre dizia quando eu questionava suavemente essa dinâmica. Só até eu me estabelecer melhor no trabalho. Mas temporário já durava 2 anos, e ela parecia cada vez mais confortável com essa situação onde eu assumia todas as responsabilidades maternas, enquanto ela desfrutava da liberdade de ser mãe apenas nos fins de semana. Naquele domingo, como de costume, reuni a família para o jantar. Camila chegou com Leonardo para buscar os filhos, mas algo estava diferente no ar. Uma tensão que eu não conseguia identificar, mas que sentia pesando sobre todos nós. Os pequenos correram para mim assim que chegaram, como sempre faziam, me chamando carinhosamente de vovó, mas me tratando claramente como sua principal figura materna. A conversa começou normalmente, até que alguém comentou sobre a educação dos filhos. Pedro havia tido algumas dificuldades na escola na semana anterior, e eu mencionei as estratégias que estava usando para ajudá-lo com a leitura. Foi quando Camila fez um comentário que me gelou o sangue. Na verdade, Viviane me deu algumas orientações muito melhores sobre como lidar com essas questões, ela disse, referindo-se à sua sogra. Ela entende muito mais sobre desenvolvimento infantil moderno. Tentei explicar que minha abordagem estava funcionando, que Pedro havia mostrado progresso significativo, mas percebi olhares constrangidos ao redor da mesa. Era como se minha experiência prática, meu convívio diário com os filhos dela, não tivesse valor diante das teorias de Viviane. Mãe, você precisa entender que cuidar de filhos hoje é diferente de quando você me criou, Camila continuou, com um tom que misturava condescendência e impaciência. Existem métodos mais eficazes, mais científicos. Foi então que algo explodiu dentro de mim. Mais eficazes? Camila, quem está cuidando desses filhos todos os dias? Quem conhece suas rotinas, suas necessidades, suas personalidades? O silêncio que se seguiu foi tenso. Camila me olhou como se eu tivesse cometido um crime ao questionar sua autoridade materna, esquecendo convenientemente que sua autoridade era exercida apenas nos fins de semana. Mãe, você não chega aos pés de minha sogra, ela gritou, sua voz ecoando por toda a casa, na frente dos próprios filhos que eu criava. O que aconteceu depois mudou tudo. Olhei ao redor da mesa e vi rostos chocados. Vi Pedro e Sofia assustados com o grito da mãe. Vi Leonardo com uma expressão de satisfação mal disfarçada. E algo despertou dentro de mim, uma força que eu não sabia que ainda possuía. Pegue seus filhos e leve para ela criar, respondi bem alto, minha voz carregada de anos de frustração contida. Todos na sala ficaram espantados. Camila empalideceu, Leonardo abriu a boca sem conseguir falar, e os pequenos me olharam com confusão. Levantei-me da mesa com uma dignidade que não sentia há anos, deixando claro que algo havia mudado definitivamente. Após aquele confronto explosivo, fiquei sozinha em casa, tentando processar como chegamos a esse ponto. A casa estava estranhamente silenciosa, sem os risos de Pedro e Sofia ecoando pelos corredores, sem seus brinquedos espalhados pela sala, sem a rotina que havia se tornado minha vida nos últimos 2 anos.
Como tudo começou de forma tão inocente. Camila havia acabado de voltar da licença maternidade quando Sofia nasceu e estava enfrentando dificuldades para conciliar trabalho e maternidade. Mãe, você poderia ficar com eles apenas algumas horas por dia? Ela havia pedido. Só até eu me organizar. Algumas horas se transformaram em dias inteiros. Alguns dias se transformaram na semana inteira. E antes que eu percebesse, eu havia me tornado a cuidadora principal dos meus próprios netos, enquanto Camila construía uma carreira que parecia não ter espaço para a maternidade prática. Lembrei-me das manhãs em que acordava às 5 da manhã para preparar o café da manhã de Pedro antes da escola. Das tardes passadas ajudando Sofia a dar seus primeiros passos. Das noites em que ficava acordada quando um deles estava com febre, enquanto Camila dormia tranquilamente em sua própria casa. Eu havia me tornado mãe novamente, sem escolher, sem questionar, porque achava que estava ajudando minha filha a se estabelecer profissionalmente. Mas aos poucos percebi que não estava ajudando. Estava assumindo responsabilidades que eram dela. Camila visitava os filhos nos fins de semana como se fosse uma tia querida, trazendo presentes, levando-os para passeios divertidos, sendo a mãe legal enquanto eu lidava com as partes difíceis da criação. Disciplina, rotina, responsabilidades escolares, cuidados médicos. Durante a semana, quando Pedro chorava com saudades da mãe, era eu quem o consolava. Quando Sofia acordava no meio da noite com pesadelos, era eu quem corria para acalmá-la. Quando havia reuniões na escola, era eu quem comparecia, porque Camila sempre tinha compromissos de trabalho, inadiáveis. E o mais doloroso, os filhos começaram a me ver como a figura materna principal. Eles corriam para mim quando se machucavam, vinham até mim para compartilhar suas descobertas, pediam minha opinião sobre assuntos importantes de suas vidas. Camila havia terceirizado a maternidade para mim, mantendo apenas os aspectos prazerosos do papel. E eu havia aceitado tudo isso porque pensava que estava sendo uma boa mãe e uma boa avó. Nos dias seguintes ao confronto, comecei a refletir sobre sinais que havia escolhido ignorar. A transformação de Camila não havia sido súbita. Eu simplesmente não quis enxergar. Durante uma conversa com minha cunhada Teresa, descobri que a situação era mais complexa do que eu imaginava. Teresa veio me visitar, trazendo não apenas café, mas também informações que me deixaram atordoada. Isabela, eu preciso te contar algumas coisas que ouvi nas últimas semanas, disse ela, claramente desconfortável. Sobre as conversas que Camila tem tido com Viviane sobre os filhos. Descobri então que Camila havia estado se queixando para a sogra sobre o fardo de ter que deixar os filhos comigo. Segundo Teresa, ela havia descrito nossa situação como se fosse um favor que ela me fazia, uma forma de me manter ocupada e útil na minha idade avançada. Ela disse que você sempre foi uma pessoa que precisa se sentir necessária. Teresa continuou, visivelmente constrangida, e que deixar os filhos com você era uma forma de te dar propósito. A revelação foi como um soco no estômago. Durante todo esse tempo, eu pensava que estava ajudando Camila, quando, na verdade, ela via minha dedicação como um sinal de carência, como se eu precisasse dos filhos dela para me sentir importante. Mas a informação mais chocante ainda estava por vir. Isabela, Viviane sugeriu que talvez fosse melhor colocar os filhos numa creche de qualidade, para que eles tivessem uma educação mais estruturada. A estratégia estava clara. Eles estavam planejando me retirar da vida dos filhos de Camila, substituindo meus cuidados por uma instituição mais adequada. E Camila estava considerando seriamente essa possibilidade. Mas o que mais me incomodou, Teresa disse, foi quando ela comentou que você estava ficando muito apegada aos filhos, que talvez não fosse saudável para eles terem você como figura materna principal. Era uma reviravolta cruel. Depois de 2 anos, assumindo todas as responsabilidades maternas, agora eu estava sendo retratada como alguém que havia extrapolado seus limites, que havia se apegado demais, que precisava ser afastada para o bem dos filhos. Teresa me entregou mais uma informação perturbadora. Viviane disse que quando os filhos estiverem com ela nos fins de semana, ela pode avaliar melhor como eles estão sendo criados, para ver se você está fazendo um bom trabalho.
avaliar meu trabalho, como se eu fosse uma babá contratada que precisasse passar por uma avaliação de desempenho. Durante aqueles dias de isolamento forçado, comecei a encontrar evidências físicas do que Teresa havia me contado. Enquanto organizava alguns papéis que Camila havia esquecido na última visita, encontrei anotações que me fizeram questionar tudo o que eu acreditava sobre nossa relação. Eram listas detalhadas sobre questões a resolver relacionadas aos filhos, e meu nome aparecia como um dos principais problemas. Reduzir dependência excessiva da vovó, dizia uma das anotações. Estabelecer limites claros sobre a autoridade materna, dizia outra. Havia também conversas de texto impressas entre ela e Leonardo, onde discutiam estratégias para me educar sobre meu papel como avó. Segundo eles, eu havia assumido responsabilidades que não me cabiam e precisava aprender meu lugar. Uma das mensagens de Leonardo era particularmente cruel. Sua mãe precisa entender que a avó é para mimar nos fins de semana, não para substituir os pais. Viviane. Sempre soube disso. A resposta de Camila foi ainda mais dolorosa. Eu sei, mas é difícil. Ela se acostumou a mandar nos filhos. Talvez precisemos ser mais firmes. Mandar nos filhos. Era assim que eles viam minha dedicação diária, meu amor incondicional, meu cuidado constante, como uma tentativa inadequada de mandar em filhos que na prática eu criava. Encontrei também um cronograma de transição que eles haviam elaborado. O plano era gradualmente reduzir o tempo que os filhos passavam comigo, substituindo meus cuidados por uma combinação de creche, babás profissionais e, nos fins de semana, Viviane. O documento incluía justificativas detalhadas para cada mudança: necessidade de socialização adequada, creche, cuidado profissional qualificado, babás, influência de uma avó com experiência em educação formal, Viviane. Era um plano meticulosamente elaborado para me excluir da vida dos filhos que eu havia criado, apresentado como se fosse para o bem de todos. E a execução desse plano já havia começado com os comentários sutis sobre minha inadequação. Durante aqueles dias, sem os filhos de Camila, fiz algo que não fazia há muito tempo. Dediquei-me a redescobrir quem eu era, além de mãe de Camila e cuidadora de Pedro e Sofia. Foi um processo doloroso, mas necessário. Olhei ao redor da minha casa e vi não apenas um lar simples, mas um espaço que eu havia transformado completamente para acomodar os filhos. O quarto de hóspedes havia se tornado o quarto deles. A sala havia sido reorganizada para ser um espaço seguro de brincadeiras. A cozinha estava sempre equipada com os alimentos que eles gostavam. Eu havia reconstruído minha vida inteira em torno desses filhos e agora me perguntava se isso havia sido um erro. Revisei minhas finanças e percebi o impacto que cuidar dos filhos de Camila havia causado no meu orçamento. Eu havia reduzido minha carga horária de trabalho para estar disponível para eles. Havia gastado uma parte significativa da minha aposentadoria com roupas, brinquedos, material escolar e atividades para eles. Nunca havia pedido nada a Camila. Nunca havia cobrado pelos cuidados, nunca havia solicitado ajuda financeira. Eu fazia tudo por amor, pensando que estava cumprindo meu papel de mãe e avó. Mas agora via que minha generosidade havia sido interpretada como disponibilidade incondicional. Camila havia se acostumado tanto com meus cuidados que os via como um direito, não como um favor. Encontrei cartas antigas que ela havia me escrito durante a gravidez de Pedro, agradecendo antecipadamente por toda a ajuda que eu daria. Mãe, eu sei que posso contar com você para tudo. Você sempre foi minha base e sei que será a melhor avó do mundo, dizia uma delas. Essas palavras contrastavam drasticamente com a pessoa que havia gritado comigo semanas atrás. O que havia acontecido com aquela Camila grata e reconhecida? Decidi que era hora de parar de me questionar e começar a questionar as atitudes dela. Eu não era perfeita, mas havia sido uma avó dedicada e amorosa. Havia sacrificado minha própria vida para cuidar dos filhos dela. Se isso não era suficiente, talvez o problema não fosse comigo. Leonardo foi o primeiro a quebrar o silêncio, aparecendo na minha porta numa quinta-feira à tarde. Ele chegou sozinho, sem Camila, sem os filhos, com uma expressão que misturava arrogância e nervosismo.
Dona Isabela, começou ele, usando o tom condescendente que sempre me irritou. Acho que precisamos conversar sobre essa situação toda. Concordo, respondi, mantendo minha voz calma, mas firme. Embora eu acredite que quem deveria estar aqui é sua esposa, não você. Ele pareceu surpreso com minha resposta direta. Claramente esperava encontrar a mesma mulher submissa de sempre. As crianças estão sentindo muito sua falta. Eles não entendem por que não podem mais ficar com a vovó. E o que vocês explicaram para eles? Dissemos que a vovó estava precisando de um tempo para descansar. Interessante. Então a culpa é minha por estar cansada, não de vocês por terem me desrespeitado? Leonardo ficou claramente desconfortável. Não é questão de culpa, Dona Isabela. É questão de encontrarmos uma solução que funcione para todos. Uma solução que funcione para todos? Como você definiria isso? Bem, talvez possamos estabelecer uma rotina mais equilibrada, onde a senhora ainda participa da vida dos filhos, mas de uma forma mais adequada ao seu papel de avó. E qual seria o papel adequado de uma avó, segundo você? Percebi que Leonardo havia vindo com um roteiro preparado, mas minhas perguntas diretas o estavam desconcertando. Uma avó deveria ser uma presença carinhosa e especial na vida dos filhos, mas não a responsável principal pelos cuidados diários. Ele respondeu, claramente repetindo algo que havia ensaiado. Entendo. E quem seria o responsável principal pelos cuidados diários? Os pais, obviamente, com ajuda profissional quando necessário. Leonardo, disse, levantando-me. Você pode dizer para Camila que quando ela quiser assumir realmente a responsabilidade pelos próprios filhos, ela sabe onde me encontrar. Mas deixe claro que não aceito mais ser tratada como uma funcionária que pode ser demitida quando vocês encontrarem alguém melhor. Ele saiu da minha casa visivelmente irritado, e eu soube que havia enviado uma mensagem clara. A Isabela que eles conheciam havia mudado definitivamente. A mudança em minha postura teve efeitos que eu não esperava. Outros membros da família começaram a compartilhar observações que haviam guardado por meses, revelando aspectos da situação que eu desconhecia completamente. Meu irmão Carlos veio me visitar no fim de semana seguinte, trazendo consigo revelações que me ajudaram a entender melhor o que estava acontecendo nos bastidores. Isabela, há coisas que eu deveria ter te contado antes. Ele começou, claramente desconfortável. Sobre conversas que presenciei entre Camila e Viviane durante encontros familiares. Descobri que durante meses eu havia sido tema de discussões onde minha adequação como cuidadora era constantemente questionada. Viviane havia plantado sementes de dúvida sobre minha capacidade de proporcionar aos filhos de Camila o tipo de educação que eles mereciam. Ela dizia que você era muito permissiva, que não entendia sobre disciplina moderna, Carlos continuou. E Camila começou a concordar com ela, defendendo os métodos da sogra. O mais doloroso foi descobrir que Camila havia começado a apresentar uma versão distorcida da nossa dinâmica familiar. Segundo Carlos, ela contava para a família de Leonardo que eu insistia em cuidar dos filhos, como se fosse uma imposição minha, não uma necessidade dela. Ela disse que você se sente sozinha e que cuidar dos filhos é uma forma de você se sentir útil, Carlos revelou. Como se fosse um favor que ela está fazendo para você. A inversão era completa. Em vez de reconhecer que havia terceirizado a maternidade para mim, Camila havia criado uma narrativa onde eu era uma avó carente que precisava dos filhos dela para ter propósito na vida. Mas o que mais me incomodou, Carlos continuou, foi quando ela começou a falar sobre como você não tinha conhecimento suficiente sobre educação moderna. Como se os métodos que você usou para criá-la não fossem bons o bastante para os filhos dela. Essa revelação me atingiu profundamente. Camila havia se tornado uma profissional bem-sucedida, justamente graças à educação que eu havia lhe proporcionado. E agora, ela usava esse sucesso para desqualificar os métodos que a tornaram quem ela era. 3 semanas após nosso confronto, Camila finalmente apareceu na minha porta. Ela chegou com os filhos, que correram para mim assim que me viram gritando "Vovó!", com a alegria genuína que eu havia sentido tanta falta. O reencontro com Pedro e Sofia foi emocionante, mas também doloroso.
Eles me bombardearam com perguntas sobre por que não haviam me visto, me contaram sobre as coisas que queriam me mostrar, se queixaram de como estavam com saudades das nossas rotinas. Vovó, por que você não foi nos buscar na escola? Pedro perguntou com a inocência de seus 5 anos. A mamãe disse que você estava cansada, mas eu queria ficar aqui com você, Sofia acrescentou, agarrando-se à minha perna. Camila observava essa interação com uma expressão que misturava desconforto e algo que parecia ser ciúme. Era evidente que os filhos haviam sentido muito minha ausência e que nenhuma explicação havia conseguido amenizar a confusão deles. Mãe, precisamos conversar, Camila disse, tentando recuperar sua autoridade habitual. Sim, precisamos, respondi, mas desta vez mantendo os filhos por perto. Mas dessa vez vamos conversar na frente deles, já que tudo isso os afeta diretamente. Camila pareceu desconfortável com minha sugestão, mas não teve escolha. Pedro, Sofia, comecei, dirigindo-me aos meus netos. A vovó quer explicar para vocês por que vocês não vieram aqui, nas últimas semanas. Foi porque a mamãe gritou com você? Pedro perguntou, com uma percepção que me surpreendeu. O constrangimento no rosto de Camila era evidente. Ela não esperava que os filhos tivessem notado a gravidade do que aconteceu. A mamãe disse algumas coisas que magoaram muito a vovó. Expliquei cuidadosamente. E a vovó respondeu dizendo que talvez vocês devessem ficar com a outra vovó. Mas nós queremos ficar com você, Sofia exclamou, abraçando-me mais forte. E eu quero ficar com vocês também, respondi, olhando diretamente para Camila. Mas só se a mamãe entender que não pode tratar a vovó mal. Foi um momento de verdade que Camila não estava preparada para enfrentar na frente dos próprios filhos. Camila, continuei, mantendo minha voz calma, mas firme. Você precisa explicar para mim e para os seus filhos. Você realmente acredita que Viviane cuidaria melhor deles do que eu cuido? Mãe, não é assim tão simples, ela respondeu, claramente desconfortável com a presença dos filhos na conversa. Não? Então me explique. Quando foi a última vez que Viviane passou uma semana inteira cuidando deles? Quando foi a última vez que ela acordou de madrugada porque um deles estava com febre? Pedro e Sofia me olhavam com atenção, começando a entender que havia muito mais complexidade na situação do que eles imaginavam. Viviane tem experiência com educação infantil, Camila insistiu, mas sua voz soava menos convincente na frente dos filhos. E eu? Não tenho experiência? Quem você acha que cuidou de você quando era pequena? Quem você acha que está cuidando deles há 2 anos? Mãe, você está sendo injusta. Injusta? Camila, me diga uma coisa. Na última semana, quantas horas você passou com seus filhos? Ela ficou em silêncio, incapaz de responder na frente de Pedro e Sofia. E quantas horas eu passei com eles nas semanas anteriores ao nosso desentendimento? O silêncio se prolongou. Os filhos começaram a entender que havia uma discrepância significativa entre o papel de cada uma em suas vidas. Vovó, Pedro disse com a sabedoria inocente dos filhos. Por que a mamãe fica brava com você se você cuida da gente? Era a pergunta que nenhum de nós queria responder, mas que precisava ser feita. Pedro, Camila começou, claramente lutando para encontrar uma explicação adequada. Não é que eu fico brava com a vovó. É que a mamãe esqueceu de valorizar o que a vovó faz por vocês, completei. E quando a vovó ficou triste com isso, a mamãe gritou em vez de pedir desculpas. A honestidade da explicação atingiu Camila de uma forma que ela não esperava. Pela primeira vez, ela viu a situação através dos olhos dos próprios filhos. Eu não quero que vocês briguem, Sofia disse, começando a chorar. Eu quero ficar com a vovó e com a mamãe. E vocês podem ficar com as duas, respondi, pegando-a no colo. Mas só se a mamãe aprender a tratar a vovó com respeito. Após aquela conversa difícil, Camila pediu para falar comigo em particular. Os filhos ficaram brincando na sala enquanto nós fomos para a cozinha, onde tantas conversas importantes já haviam acontecido. Mãe, eu não percebi como as coisas ficaram complicadas, ela começou, sua voz menos firme do que costume. Complicadas? Camila, não se trata de complicação.
Se trata de você ter escolhido me dar todas as responsabilidades de mãe e depois me criticar por exercê-las. Não foi isso que eu quis fazer. Não? Então me explique. O que você queria quando deixou os filhos comigo de segunda a sexta por 2 anos? Ela ficou em silêncio, percebendo que qualquer resposta seria problemática. Você queria que eu assumisse todos os aspectos difíceis da maternidade. Rotina, disciplina, responsabilidades, mas mantivesse apenas autoridade suficiente para executar suas ordens. Mãe, eu estava tentando construir minha carreira, e eu respeitei isso. Nunca questionei, nunca cobrei, nunca me queixei. Mas em algum momento você decidiu que minha dedicação não era boa o suficiente. Camila começou a chorar, mas eu sabia que não podia amolecer ainda. Camila, você tem ideia do que significou para mim cuidar dos seus filhos? Você tem noção dos sacrifícios que fiz? Eu sei que você fez muito. Você sabe? Então por que permitiu que Leonardo e Viviane me tratassem como uma babá inadequada? Por que aceitou quando eles sugeriram que eu não era boa o suficiente para seus filhos? Eles nunca disseram isso. Não disseram? Então como você explica os planos de me substituir por uma creche e Viviane? Como você explica as conversas sobre minha inadequação? Como você explica sua própria declaração de que eu não chego aos pés da sua sogra? O peso das evidências estava caindo sobre ela, e não havia como negar mais. Mãe, eu me deixei influenciar. Você se deixou influenciar ou você escolheu acreditar que eu não era boa o suficiente para os seus novos padrões? A pergunta atingiu o cerne da questão. Camila havia feito uma escolha ativa de desvalorizar minha contribuição para se adequar às expectativas da família de Leonardo. Camila, quando você gritou que eu não chego aos pés da sua sogra, você estava falando com a mulher que abriu mão da própria vida para criar seus filhos. Você tem noção da crueldade dessas palavras? Ela soluçava agora, finalmente entendendo a dimensão do que havia feito. Camila, disse, sentando-me à sua frente na mesa da cozinha. Eu preciso que você entenda algumas coisas muito importantes. E não vou facilitar essa conversa porque você precisa aprender. O que você quer dizer? Primeiro, maternidade não é algo que você pode terceirizar e depois criticar quando não atende às suas expectativas. Se você escolhe que outra pessoa cuide dos seus filhos, você aceita os métodos dessa pessoa ou assume você mesma a responsabilidade. Ela tentou interromper, mas eu continuei. Segundo, gratidão não é opcional quando alguém está sacrificando a própria vida pelos seus filhos. Você não tem o direito de aceitar meus cuidados e depois me comparar desfavoravelmente com outras pessoas. Mãe, eu nunca quis que você sacrificasse sua vida. Não quis? Então, o que você achou que aconteceria quando deixou 2 filhos pequenos comigo de segunda a sexta? Você achou que eu conseguiria cuidar deles sem alterar completamente minha rotina, meu trabalho, minha vida? O silêncio dela confirmou que ela nunca havia realmente pensado sobre o impacto de suas escolhas na minha vida. Terceiro, você não pode querer os benefícios de ter uma mãe dedicada e depois se envergonhar dessa mesma dedicação quando ela não se adequa aos padrões sociais da sua nova família. Eu nunca me envergonhei de você. Não? Então por que você permite que Leonardo e Viviane me tratem como inadequada? Por que você aceita quando eles sugerem que meus métodos são antiquados? Por que você concorda quando eles dizem que eu não entendo de educação moderna? Camila estava começando a ver o padrão de comportamento que havia desenvolvido. Quarto e mais importante, continuei. Você está ensinando aos seus filhos que pessoas que se sacrificam por você podem ser descartadas quando algo melhor aparecer. Você está mostrando para eles que amor e dedicação não merecem respeito. Como assim? Pedro e Sofia estão vendo como você trata a pessoa que mais se dedicou a eles. Eles estão aprendendo que é aceitável desvalorizar quem ama você, desde que você tenha uma justificativa social adequada. O impacto dessa observação foi visível em seu rosto. Camila, quando seus filhos crescerem e tiverem suas próprias famílias, como você acha que eles vão te tratar? Você acha que eles vão valorizar seus sacrifícios ou vão procurar alguém melhor quando suas limitações se tornarem evidentes? Por fim,
Ela estava entendendo que não se tratava apenas de nossa relação, mas do tipo de pessoa que ela estava se tornando e dos valores que estava transmitindo. Agora, disse, olhando firmemente nos olhos dela, você precisa tomar algumas decisões muito importantes. E eu não vou facilitar essas decisões para você. Que tipo de decisões? Primeiro, você precisa decidir se quer realmente ser mãe dos seus filhos ou se prefere continuar sendo uma visitante de fim de semana na vida deles. Camila ficou visivelmente abalada com a franqueza da colocação. Mãe, isso não é justo. Justo? Camila, o que não é justo é você ter filhos e depois transferir todas as responsabilidades para outra pessoa. O que não é justo é você desfrutar apenas dos momentos prazerosos da maternidade enquanto eu lido com tudo que é difícil. Levantei-me e caminhei até a janela, observando o quintal onde tantas vezes brincara com Pedro e Sofia. Se você escolher ser mãe de verdade, isso significa assumir responsabilidades reais. Não apenas os momentos divertidos, mas também a rotina, a disciplina, os problemas do dia a dia. Significa acordar às 5 da manhã, quando eles estão doentes. Significa cancelar compromissos quando eles precisam de você. Significa estar presente nos momentos difíceis, não apenas nos finais de semana. Mas meu trabalho, seu trabalho é uma escolha, Camila. Milhões de mães trabalham e ainda assim assumem a responsabilidade pelos próprios filhos. Você escolheu priorizar sua carreira e transferir a maternidade para mim. Isso foi uma decisão sua, não uma imposição das circunstâncias. Voltei a me sentar, mantendo meu olhar firme sobre ela. E não me venha com desculpas sobre necessidade financeira. Eu sei quanto você e Leonardo ganham. Vocês podem pagar uma babá, podem pagar uma creche, podem fazer muitas escolhas diferentes, mas vocês escolheram me usar como solução gratuita e depois me criticar por não atender aos padrões da família dele. Mãe, não foi assim. Não foi? Então me explique. Por que vocês nunca me ofereceram ajuda financeira pelos cuidados que eu dou? Por que nunca me perguntaram se eu estava conseguindo conciliar minha própria vida com a responsabilidade de criar seus filhos? Por que nunca consideraram minha opinião sobre decisões importantes relacionadas a eles? Camila tentou responder, mas eu continuei. Segundo, você precisa decidir que tipo de filha quer ser. Uma que valoriza e defende quem se sacrifica por ela, ou uma que descarta pessoas quando encontra alternativas mais convenientes. Mãe, eu nunca quis descartar você. Não quis? Então me explique os planos que você e Leonardo fizeram para me substituir gradualmente. Me explique as conversas com Viviane sobre minha inadequação. Me explique como você permitiu que eles me avaliassem como se eu fosse uma funcionária que não estava prestando um bom serviço. Peguei alguns dos papéis que havia encontrado e coloquei sobre a mesa. Eu encontrei suas anotações, Camila. Vi os planos detalhados para reduzir minha participação na vida dos seus filhos. Vi as críticas que você aceitou sobre meus métodos. Vi como você concordou que eu estava ultrapassada para cuidar deles. Eu estava apenas considerando outras opções. Outras opções? Camila, você estava planejando me descartar e não teve a decência de conversar comigo sobre isso. Vocês estavam tomando decisões sobre minha vida, sobre meu relacionamento com meus netos, nas minhas costas. Levantei-me novamente, caminhando pela cozinha onde tantas refeições havia preparado para os filhos dela. Você precisa decidir que valores quer transmitir para seus filhos. Respeito e gratidão, ou oportunismo social. Como assim? Seus filhos estão aprendendo observando você, Camila. Eles estão vendo como você trata a pessoa que mais se sacrificou por eles. Eles estão aprendendo que é aceitável desvalorizar quem nos ama quando encontramos alguém com mais status social. Apontei para a direção da sala onde Pedro e Sofia brincavam. Quando Pedro crescer e tiver sua própria família, você acha que ele vai valorizar seus sacrifícios? Ou ele vai procurar uma sogra mais sofisticada e te descartar como você fez comigo? Quando Sofia se tornar mãe, você acha que ela vai te respeitar? Ou ela vai aprender que mães podem ser substituídas quando não atendem mais às expectativas sociais? Camila começou a chorar, mas eu sabia que não podia parar agora.
Você está ensinando para eles que amor é condicional, que dedicação pode ser descartada, que respeito depende de aprovação social. É isso que você quer que eles aprendam? Não, eu nunca pensei nisso dessa forma, pois deveria ter pensado. Deveria ter pensado antes de permitir que Leonardo e Viviane me humilhassem. Deveria ter pensado antes de gritar comigo na frente deles. Deveria ter pensado em que tipo de exemplo estava dando. Fiz uma pausa longa, deixando o peso das palavras se assentar. Você precisa entender que maternidade não é um título que você ganha por dar à luz. É uma responsabilidade que você exerce todos os dias. E se você não quer exercer essa responsabilidade, então não pode reclamar quando outra pessoa assume seu lugar. Mas eu sou a mãe deles. É? Então haja como mãe. Assuma suas responsabilidades. Pare de me usar como substituta e depois me criticar por fazer o trabalho que é seu. Minha voz estava mais alta agora, carregada de 2 anos de frustração acumulada. Você quer ser chamada de mãe, mas não quer as obrigações que vêm com esse título. Quer que eu faça todo o trabalho pesado e você apareça nos momentos bonitos para receber o crédito. Isso não é maternidade, Camila. Isso é terceirização. Eu estava tentando equilibrar tudo. Equilibrar? Você estava escolhendo a parte fácil e me deixando com a parte difícil. E quando eu finalmente questionei isso, você me humilhou publicamente. Respirei fundo antes de continuar com a lição mais importante. Quinto e mais importante. Você precisa entender que algumas coisas na vida têm um preço. Dignidade tem um preço. Respeito tem um preço. E amor incondicional também tem um preço. Que preço? O preço é que você não pode ter tudo do jeito que quer. Você não pode querer minha dedicação total e também me comparar constantemente com outras pessoas. Você não pode querer que eu assuma suas responsabilidades maternas e depois me criticar por exercê-las. Você não pode querer meu amor incondicional e também me tratar como descartável. Sentei-me novamente, olhando diretamente nos olhos dela. Camila, eu passei 2 anos da minha vida criando seus filhos. 2 anos acordando de madrugada, levando à escola, cuidando quando estavam doentes, educando, disciplinando, amando. 2 anos fazendo o que você deveria estar fazendo. Eu sei que você fez muito. Não, Camila. Você não sabe. Porque se soubesse, nunca teria permitido que alguém me comparasse desfavoravelmente com uma pessoa que vê seus filhos ocasionalmente. Se soubesse, nunca teria gritado que eu não chego aos pés de alguém que nunca passou uma noite acordada cuidando deles. Olhei para a sala, onde Pedro e Sofia brincavam, suas vozes inocentes contrastando com a seriedade da nossa conversa. Eu não vou. Mas aceitar ser a avó conveniente que cuida dos seus filhos quando você precisa e fica quieta quando você me critica. Se você quer que eu continue fazendo parte da vida deles, será com respeito total ou não será. E se eu não conseguir mudar? Então você terá que assumir as responsabilidades que são suas e explicar para seus filhos por que a vovó que os criava não faz mais parte da vida deles. Você terá que olhar nos olhos de Pedro e Sofia e explicar por que a pessoa que mais se dedicou a eles foi afastada. Camila me olhou com os olhos cheios de lágrimas, finalmente entendendo que havia chegado a um ponto sem volta. Mas quero deixar uma coisa muito clara, continuei. Essa mudança não pode ser superficial. Não pode ser apenas palavras bonitas para me convencer a voltar. Tem que ser uma transformação real na forma como você enxerga a maternidade, na forma como você me trata, na forma como você valoriza sacrifícios. Mãe, eu quero mudar. Eu quero ser a filha que você merece e a mãe que eles merecem. Então comece agora, neste momento. Comece assumindo a responsabilidade total pelos seus filhos a partir de hoje. Comece me defendendo quando alguém me criticar. Comece valorizando publicamente o que eu fiz por vocês. E, principalmente, comece sendo grata em vez de crítica. Fiz uma pausa, observando seu rosto. E Camila, entenda que isso não é uma segunda chance. É a única chance que resta. Se você voltar aos velhos padrões, se permitir novamente que me desrespeitem, se tentar novamente me usar sem me valorizar, não haverá uma terceira oportunidade. Eu entendo. Entende mesmo? Porque não estou falando apenas de palavras. Estou falando de ações concretas.
Você vai ter que escolher entre impressionar a família do Leonardo e defender sua própria mãe. Vai ter que escolher entre a conveniência de me ter como babá gratuita e o respeito que mereço por isso. Abracei minha filha naquele momento, sabendo que finalmente havíamos chegado a um entendimento real. Mas, principalmente, sabendo que ela havia aprendido uma lição que a tornaria uma pessoa melhor, uma mãe melhor e uma filha melhor. O silêncio que mantive não havia sido apenas minha ferramenta de dignidade. Havia sido meu presente para ela. A oportunidade de crescer, de refletir, de escolher conscientemente o tipo de pessoa que queria ser. E pela primeira vez em meses, olhei para Camila e vi novamente a filha que eu havia criado. Alguém capaz de reconhecer seus erros, assumir suas responsabilidades e valorizar verdadeiramente o amor que sempre teve à sua disposição.